A escravidão no Brasil, dos engenhos à Lei Áurea. Nós vamos falar agora sobre a decadência desse sistema escravista brasileiro. E a gente já começa destacando aqui algumas figuras importantíssimas, alguns abolicionistas importantíssimos que nós tivemos aqui na nossa história. Esse aqui, o Joaquim Nabuco, um jurista importante, senador, defensor ferrenho da abolição. No centro, Castro Alves, também conhecido como o poeta dos escravos, poeta dos negros no Brasil, e o Luiz Gama, um filho de negra liberta com um homem branco, e ele foi um cara que foi um autodidata também, jurista, defensor ferrenho da abolição da escravatura. Podemos destacar outros nomes também, como por exemplo José do Patrocínio, como o André Rebouças, Eusébio de Queiroz, Rui Barbosa, Tobias Barreto, Antônio Bento, mas aqui eu destaquei os três caras que mais se destacaram dentro dessa campanha abolicionista ali. Antes da gente falar sobre a campanha e sobre como a escravidão acabou de fato, vale a gente destacar aqui a questão do tráfico, porque essa é a questão que marca o início do fim da escravidão. A escravidão no Brasil era alimentada pelo tráfico negreiro. No momento que o tráfico negreiro entra em decadência, a escravidão entra em decadência junto com ele. Em 1810, ainda durante o período do Brasil joanino, há uma enorme pressão inglesa para o fim do tráfico. Nos tratados que foram assinados em 1810 com a Inglaterra, o Brasil assinou um comprometimento de acabar com o tráfico, só que isso foi só no papel. Na prática, isso não aconteceu. A escravidão sempre foi um grande tabu, uma questão muito importante dentro do Brasil, ou seja, não era assim, simplesmente vou acabar com a escravidão e acabar. Ela estava inserida até no imaginário, no racismo da elite agrária brasileira. A partir da escravidão a gente conseguia entender a hierarquização da sociedade. Portanto, não vai ser de uma hora para outra que esse tráfico vai ser encerrado. Em 1831, o Brasil decretou uma lei proibindo o tráfico negreiro, ali logo no início do período regencial. Porém, essa lei não estabeleceu nenhuma punição, ou seja, é uma lei que foi estabelecida ali no Brasil, proibindo o tráfico, mas ninguém falou qual seria a punição caso alguém continuasse com o tráfico negreiro. Portanto, é uma lei teórica, mas na prática não. Por isso que ela até recebe o apelido, uma lei para inglês ver, só para os ingleses acharem que o Brasil está realmente combatendo a escravidão, mas na prática, o tráfico negreiro continuava existindo, normalmente. Bill Aberdeen, de 1845, essa aqui é uma lei inglesa, em que a Inglaterra vai estabelecer uma repressão militar no Oceano Atlântico. Ou seja, ela proíbe o tráfico negreiro e reprime militarmente todos os navios negreiros que ela conseguir encontrar no Oceano Atlântico. A questão é que é muito difícil fiscalizar o Oceano Atlântico, portanto ela teve pouco resultado prático, porque não era uma lei de fiscalização nos portos, e sim no oceano. Okay? Em 1850, nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, uma lei brasileira. Essa aqui teve um efeito prático muito importante na nossa sociedade, em que a Lei Eusébio de Queiroz, aí sim, definitivamente estabeleceu o fim do tráfico negreiro no Brasil. É o fim do tráfico negreiro. Vale destacar que esse é um momento da história do Brasil em que a nossa economia está passando por um processo de modernização já. Ela já está iniciando esse processo de modernização, principalmente em função do dinheiro do café. E, portanto, pelo fato da gente ter uma economia já em processo de modernização, o Brasil, neste momento, na metade do século XIX, o Brasil já está atraindo mão de obra. Portanto, a partir desse cenário aqui, a gente já tem a possibilidade de substituir o escravo por imigrantes. Então a imigração está presente nesse momento. Então essa talvez seja uma grande justificativa para o tráfico negreiro não ter acabado antes, e sim só agora, em 1850, porque agora a economia do Brasil é capaz de atrair mão de obra, principalmente mão de obra europeia, dentro de um processo, de um projeto de branqueamento da população brasileira, que é a ideia de substituir, branqueamento, que é a ideia de substituir a mão de obra escrava negra por uma mão de obra imigrante branca. Ok? Bom,
Falando assim, agora sobre a campanha abolicionista, né, uma campanha que vai ser aí, que tem por principal objetivo pressionar a monarquia brasileira para acabar com a escravidão, né, uma campanha que vai conseguir agregar muitos setores da sociedade brasileira, as camadas médias, os militares do exército, cafeicultores de São Paulo, né, juristas, jornalistas, médicos, intelectuais, artistas, muita gente vai fazer parte dessa campanha, né, e nós tivemos algumas conquistas aqui. A primeira delas, a gente já falou, que é a Lei Eusébio de Queiroz, o fim do tráfico, né? A segunda delas, 1871, a Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco, que estabeleceu aqui, né, a abolição da escravatura para todos os filhos de escravos. Então, nasceu, está livre. Só que há algumas questões interessantes, né? Ele só ia ter a liberdade de fato aqui, né, após 8 anos. Né? Ou seja, antes disso, né, até os 8 anos, ele continuava sendo usado como escravo. Né? E depois, ele ganhava a liberdade e o seu senhor, o seu dono, ganhava uma indenização. E uma outra opção, né, e quem vai estabelecer essa opção, quem vai decidir é o dono do menino e não o escravo, poderia decidir em trabalhar até 21 anos, só que aí sem a indenização. Né? Ou seja, na verdade, essa lei é uma lei que não vai trazer resultado prático quase nenhum. Né? Foram pouquíssimos, né, as crianças que chegaram com 8 anos e conseguiram liberdade. Na verdade, elas continuavam escravas até os 21. E antes disso já houve a abolição da escravatura. Então, não houve um efeito prático aqui. Okay? Em 1884, lá no Ceará, na província do Ceará, foi abolida a escravidão. Né? Um marco importante, foi a primeira província, né, a ter a abolição. Ok? Em 1885 nós temos aqui a Lei do Sexagenário, ou a Lei Saraiva-Cotegipe, mesmo, né, também conhecida como Lei Saraiva-Cotegipe, que estabeleceu que o escravo com mais de 60 anos ganhava a liberdade. Só que ele deveria continuar trabalhando até os 65 para pagar a indenização pela sua liberdade. A grande verdade é que pouquíssimos escravos atingiam a idade de 60 anos. Né? A expectativa de vida era muito menor. Também teve muito pouco efeito prático. E a Lei Áurea de 1888, também conhecida como Lei João Alfredo. A princesa Isabel, regente no trono naquele momento, né, porque o Dom Pedro II estava viajando para cuidar de problemas de saúde que ele tinha, né, ela decretou o fim da escravidão com a Lei Áurea. Mas vale a gente pensar no cenário que a gente tinha no Brasil. Um cenário em que a monarquia estava em decadência, em que os militares do exército eram contrários a Isabel no trono. Ou seja, ela era a herdeira do trono e os militares do exército eram contrários a passar o trono para a princesa Isabel, porque ela era casada com o conde de Eu, né, que era um francês, né, que por sua vez não tinha a simpatia do exército em hipótese alguma. O exército nacionalista não admitia ser governado, né, por um homem estrangeiro. Né? Então, e a princesa Isabel, super conservadora, também batia de frente com os interesses progressistas do exército. Vale destacar também que os cafeicultores de São Paulo, os militares do exército, as camadas médias aderiram à campanha abolicionista. Portanto, dentro desse cenário, vale a pergunta: a abolição talvez tivesse um interesse, que era abolir a escravidão para buscar um apoio político. Será que isso vai dar certo? Né? A história já mostrou que não. Né? A princesa Isabel não conseguiu esse apoio político. Se essa era a intenção dela, ela fracassou.